Amém, aleluia. A gente nem precisaria muito de alguém falando, né, com esses hinos que nós temos, né? Essa semana eu tinha separado vários hinos aqui, conforme eu ia lendo o matinal. Sabe que isso é na verdade, uma ótima prática para a gente, irmãos, e eu percebo que é possível desfrutar tanto dos hinos nossos. Quando você está lendo matinal, né, se você desfruta de algum ponto ali, se você procura a palavra no inário, você vai ver que tem um monte de hino que é exatamente a palavra aqui, né, que a gente está estudando. Mas eu desfrutei muito do hino 553, o penúltimo que nós cantamos, né? Tem muito a ver com a mensagem. Todos que nós cantamos têm, né? Mas esse me tocou bastante, eu não tinha visto ele. Me oculto, não é do matinal não, né? Olha, o único que eu não vi. Eu procuro. Me oculto na presença bem secreta do Senhor. Que lições tão preciosas me ensina com dulçor. Aflições não me preocupam, provações não causam dor. Quando Satanás me tenta, ao lugar secreto vou. Né? Que a gente realmente possa aprender a fugir para esse lugar, né? A gente vai ver o primeiro algarismo romano, o Senhor já nos ensina a sempre subir ao monte, né? A gente cantou esse hino também. Se cansado ou sedento, me abrigo no Senhor, meu refúgio agradável, fonte cheia de frescor. O meu Salvador descansa quando temos comunhão. Para o que ele diz-me, eu não tenho expressão. Eu lhe conto as tristezas, os temores do meu ser. Ele ouve atentamente e me enche de prazer. Se não me repreendesse, não seria amigo meu. Nem se nunca me contasse que pecados tenho eu. Esse é o resultado de termos comunhão com o Senhor, né? Quando a gente não sente um pecador, quando a gente sente que não tem pecado, é porque nós não estamos despendendo muito tempo com o Senhor, né? Ele, como nosso amigo, ele nos repreende e conta os nossos pecados, né? Queres ter real doçura do segredo do Senhor? Eu quero. Refugia-te, pois nele, isso te dará vigor. Ao deixares o silêncio de tal doce comunhão, a imagem do Senhor teu, tu terás no rosto então. Puxa, muito rico, né? Muito rico. Bom, a gente começou na semana passada o matinal Viver na Realidade do Reino de Deus. E essa semana a gente vê a segunda lição sobre esse povo do reino, né? O reino de Deus. Que o título é Viver a Vida do Reino ao Viver uma Vida Oculta. Então, a semana passada nós vimos, né, que o reino de Deus é a esfera da vida divina e da espécie divina, e agora a gente aprende uma prática, né, de como viver a vida do reino, né, vivendo nessa vida oculta. Que a gente, ao estudar essa semana, a gente pôde perceber que não é algo fácil, nem, eu diria, possível ser feita por nós mesmos, né? A gente precisa depender totalmente do Senhor para isso. Amém. O algarismo romano 1 diz: precisamos aprender com o exemplo do Senhor, vivendo uma vida oculta, ao subir ao monte sozinho para orar. E aqui o irmão traz esses versículos de Mateus 14, né? Essa é a passagem quando Jesus e os seus discípulos alimentaram aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens, né, mais as mulheres, as crianças, naquele deserto. Depois de ele ter curado alguns enfermos e ele ter falado a eles, já era tarde. E aí os discípulos do Senhor, eles falam para ele, né? Eles têm até aquela boa intenção, né? Olha, tá tarde, acho que é bom a gente despedir eles para que eles vão para a cidade e comam lá, para que eles tenham algo para comer. E aí o Senhor fala para eles, não, alimente vocês mesmos eles, né? Eu estava lendo o Estudo Vida
não é nem o tema dessa lição dessa semana. Essa passagem ela é muito rica, porque o irmão Lee, ele teve a revelação aqui. Eu vou só passar por cima rápido. Os discípulos, ao despedir, ao ter essa boa intenção de despedir as pessoas para que elas se alimentassem, é uma representação da lei, de ordenanças. Eles tinham que ir para a cidade para se alimentar. Mas o Senhor, como ele veio como graça, ele responde aos discípulos, não. O irmão até parafraseia lá no Estudo Vida, ele diz, não, eu sou graça, então eles não têm que fazer nada, essas pessoas só têm que receber comida. Mas o que acontece quando o Senhor coloca a gente numa situação onde a gente precisa dar graça às pessoas? O resultado é que a gente percebe que a gente não tem o que dar. É incrível, não é? Quando o Senhor falou, não é para despedir eles, vocês devem dar alimento para eles. Aí quando eles param, aí cai em si, eu não tenho o que dar. Então eu fiquei muito tocado, na verdade, até para a mensagem de hoje, porque realmente quando a gente precisa dar algo de graça para os irmãos, você acaba percebendo que você não tem muita coisa. Eu acabo percebendo que eu não tenho muita coisa para dar. Né? Vitor, vai lá, contata aquele irmão, faz isso, faz aquilo. Eu acabo percebendo que, nossa, calma, eu não tenho muito o que dar. E é por isso que a gente precisa voltar ao Senhor. O que eles fizeram? Eles deram o pouco que eles tinham ao Senhor, né? O Senhor pede para dar para ele, ele ora, ele levanta o alimento, né? O pão aos céus, ao Pai, ele ora, parte o pão e a partir daí o milagre acontece. Eles acabam alimentando só com aqueles 5 pães, aquelas 5.000 pessoas. E ainda sobra, né? 12 cestos cheios. Então, assim, é realmente um grande ensinamento para nós de vivermos realmente assim na graça e vivermos dependendo do Senhor, né? Mas assim, essa mensagem ela nem fala disso, né? Isso está no Estudo Vida de Mateus, eu recomendo os irmãos a lerem, é muito mais rico e profundo do que eu estou falando aqui. Mas a história aqui o Senhor está lá, junto com seus discípulos, alimenta essas pessoas, ou seja, acontece um milagre muito grande aqui, imagina só. Você tem só 5 pães e 2 peixes. Isso, né? 5 pães e 2 peixes. Acho que esse é alguma outra passagem ou não? Não, é 15:34. Isso. Bom, tudo bem. Lendo aqui, né? Ó, deixa eu ler o versículo. Mateus 14:19. Junião, até lê comigo só para... E tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Bom, a questão é, depois de um grande milagre desse, qual foi a reação do Senhor? Né? O Senhor, ele despede os discípulos para atravessar o rio, e ele despede as multidões, ele impele, na verdade, os discípulos a atravessar o rio, despede a multidão e sobe ao monte para orar. Então, no dia 1 aqui, eu até grifei uma parte que o irmão diz assim, se fôssemos a determinado lugar e tivéssemos muito sucesso, sairíamos imediatamente ou iríamos permanecer no sucesso que obtivemos para usufruí-lo? Não é mesmo? A gente, eu acho que assim, a gente até daria de humilde, mas ficaria um pouquinho lá por causa do que aconteceu, né? Não, imagina, não precisa agradecer, mas ficaria lá. Mas o Senhor, ele despede as multidões, eu tenho certeza absoluta, né, que ele não fez absolutamente nada disso. Ele despede as multidões e vai ao monte orar, né? E o que é muito interessante também é que ele vai de forma que
ele não fala para as pessoas o que ele vai fazer no monte, né? Ele não toca a trombeta, agora eu vou lá orar, eu vou conversar com o Pai, eu tenho comunhão com o Pai. Não, ele simplesmente despede as multidões e vai para o monte para ter esse tempo com o Pai, sozinho com o Pai. A letra A diz: o Senhor não permaneceu no resultado do milagre com as multidões. O milagre de alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mas afastou-se delas sozinho para estar com o Pai no monte em oração. Eu vou ler o 1 e o 2 aqui. O 2 eu vou ler só uma parte dele. O Senhor compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo de orar sozinho ao Pai. 2. Para ser um com o Pai e ter o Pai com ele em tudo o que fizesse na terra para o estabelecimento do reino dos céus. E aqui no dia 1, porque essa passagem ela é escrita em Mateus, mas ela também é escrita em João 6. E em João 6, essa passagem nos dá mais alguns detalhes importantes que o irmão traz nessa mensagem, onde ele nos dá a razão até mesmo do Senhor ter subido no monte para orar. Ele supõe aqui uma oração que ele crê que foi essa oração que o Senhor fez lá. No dia 1 tem alguns trechos que eu vou ler para os irmãos assim. Precisamos considerar por que o Senhor Jesus foi ao monte depois daquele milagre. João 6,27 nos dá a razão. Esse versículo diz que após realizar o milagre, o Senhor disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois a este o Pai Deus marcou com o seu selo. Então, após ele realizar esse grande milagre de dar alimento, para todas essas pessoas, ele fala isso para elas. Ou seja, vocês não devem prestar atenção para esse milagre que eu fiz. Não para esse pão que não acaba e vocês podem comer o quanto quer. Mas vocês devem prestar atenção a mim, Eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o alimento que dura eternamente. O Senhor disse aos que ele alimentou que não buscassem um alimento que perece, mas o alimento que permanece para a vida eterna. Creio que o Senhor Jesus foi ao monte para orar desta forma: Pai, oro sob tua bênção. Por meio de tua bênção alimentaste os 5.000. Mas, Pai, eles estão buscando apenas o alimento perecível. Peço-te que os abençoe a fim de que busquem o alimento que permanece para a vida eterna. Pai, tu sabes que sou o teu enviado. Somente eu posso lhes dar a comida que permanece para a vida eterna. Mas eles não me conhecem dessa forma. Eles me conhecem somente como aquele que faz milagres para alimentá-los com comida física. Não sabem que apenas eu posso lhes dar o alimento da vida eterna. Em João 6, o Senhor revelou que ele é o pão que desce do céu, o pão da vida. E por fim, ele nos disse que esse pão é sua palavra. Lá em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E João 3,34 diz que ele é o único que fala as palavras e dá o espírito sem medida. Então, para conhecê-lo dessa forma, requer revelação. E é por isso que ele orou, ele subiu no monte e orou por eles sozinho naquele momento. Essa é uma revelação muito rica, que o irmão traz aqui para a gente ter uma ideia da oração do Senhor lá no monte. A letra B diz: devemos apreciar 3 frases: estar com o Pai, no monte e em oração. E aqui, a gente tem 3 pontos. O primeiro diz: orar com outros é bom, mas frequentemente precisamos orar sozinhos. Quando oramos com outros, não conseguimos desfrutar o Senhor tão profundamente quando oramos ao Senhor sozinhos. Realmente, isso é uma prática que a gente precisa, irmãos. Eu falo por mim e para mim também. Como a gente precisa aumentar mais o nosso tempo em oração ao Senhor. Quando a gente vem à reunião, a gente ora, a gente ora com os irmãos, muitas vezes a gente ora no início, na hora dos hinos. Algumas vezes a gente até pede para os irmãos orar de 2 em 2,
mas aquela oração sozinha, nossa, ela é extremamente importante, é isso que vai nos dar mais intimidade até com o Senhor, né? Conhecer mais o coração do Senhor e dar a oportunidade para Ele falar para a gente o que Ele quer falar, né? Como a gente leu no hino, né? Para Ele nos repreender como nosso amigo, para Ele apontar os nossos pecados, para que a gente possa se arrepender e Ele possa mais uma vez dar graça para nós, né? Sabe, né? O pecado às vezes barra, não é porque o Senhor quer, mas o pecado ele barra, ele não permite, o Senhor, pela justiça de Deus, Ele não pode nos abençoar, Ele não pode nos agraciar quando há algo interrompendo ali. E o pecado é isso. Mas a gente só consegue ver o pecado quando a gente despende tempo com o Senhor. Porque aí, como um amigo, como aquele que nos ama, Ele nos mostra os nossos pecados, né? E aí a gente tem a oportunidade de se arrepender, de se voltar ao Senhor e voltar à nossa comunhão com Ele, né? Tudo isso é através dessa oração individual que nós temos com o Senhor, né? Cada um de nós. Número 2 diz, até mesmo o Senhor Jesus nos disse que quando oramos, devemos fechar a nossa porta em secreto e orar ao Pai que vem em secreto. Então temos a sensação de quão íntimo Ele é a nós e quão próximos somos dEle. Esse versículo, né, Mateus 6,6, deve ser realmente, irmãos, assim, um incentivo para nós. O irmão fala aqui nessa mensagem, né? Mas é muito rico se você nós cremos na palavra do Senhor inteira, não é mesmo? Nós cremos. E aqui esse versículo ele diz, né, Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Então, assim, a palavra de Deus, o próprio Senhor nos diz que quando nós nos voltamos para o nosso espírito, para esse aposento íntimo, onde nós podemos contatar o Senhor, aqui diz que o Pai está ali em secreto. Isso realmente deve ser algo, irmãos, que assim, a gente deve prestar atenção na palavra, sabe? Por isso que os irmãos sempre pedem, sempre nos recomendam e insistem em ler, orar a palavra. Porque a gente passa por esses versículos, às vezes, muito batido. Às vezes a gente lê e pronto, lemos. A gente conhece esse versículo, né? A gente sabe que ele está lá em secreto, mas quando você para e gasta tempo aqui no versículo, e você coloca sua mente no seu espírito mesmo, né? Exercitando o seu espírito para ler a palavra, ora a teu Pai que está em secreto. Quando nós voltamos para o nosso espírito, o nosso Pai está ali com a gente. É incrível isso, irmãos. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Não é muito rica essa palavra? O número 3 diz, temos de aprender a deixar as multidões, nossa família, nossos amigos e os santos na igreja para ir a um nível mais elevado, num alto monte, entre aspas. Temos de chegar a um nível mais elevado, separados da multidão e das coisas mundanas, para estar sozinhos com o Pai e secretamente ter comunhão íntima com Ele. Então, essa é a primeira lição que a gente deve aprender nessa semana, nesse matinal, né? Quando o Senhor sobe ao monte, aquilo tem um significado prático hoje para nós, né? Que é justamente isso, é você deixar todas as coisas terrenas para baixo dessa sua comunhão com o Senhor, né? Então a gente tem, como que é? A gente tem, todo mundo tem seus afazeres, né? Nós temos nossos compromissos, nossas responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa, na família, até mesmo na igreja, até mesmo muitos servem, né? Muitos estão aí servindo em serviços, muitos se preocupam com as coisas do Senhor, mas nessa passagem, o Senhor, Ele realmente quer que a gente deixe tudo para baixo, tudo de lado, todas as suas preocupações, as suas responsabilidades, aquela vontade de querer ser, de querer fazer algo para o Senhor, tudo, e você
gaste esse tempo ali no monte, né? nesse lugar onde nada vai te incomodar, nada vai atrapalhar. A gente gaste ou despenda, né, tempo com o Senhor, com o Pai nesse monte. Amém. Então, assim, como povo do reino, o algarismo romano 1 é esse. É a primeira lição que a gente deve realmente aprender com o próprio Senhor, né, com esse exemplo do Senhor. Primeiro, nunca nos vangloriarmos, mas o mais importante, aprender a despender tempo no monte, né? Mais uma vez, o algarismo romano diz, precisamos aprender com o exemplo do Senhor, vivendo uma vida oculta ao subir ao monte sozinho para orar. O algarismo romano 2 diz, o princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, não fazendo seus atos de justiça diante dos homens, atos como ofertar, orar e jejuar. Olha que coisa, né? Então, assim, aqui, percebem, a gente está falando de atos de justiça, a gente está falando de coisas positivas, coisas boas, mas o grande problema que essa passagem que a gente vai ler aqui em Mateus 6 mostra, ela de fato mostra o nosso eu e a nossa carne, ou o nosso ego, né? Essa passagem de fato expõe muito o nosso ego, irmãos. Eu vou ler esses versículos porque é importante para a gente ter um contexto aqui, ó. Então, Mateus 6, começando em 2, Mateus 6, 2, começa falando primeiro da oferta, depois entra na oração e, por último, no jejum. Vou ler os irmãos. Mateus 6, 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. E aí o Senhor fala da oração, né? Que é a oração aqui, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e por aí vai. Eu vou agora para o jejum. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Poxa vida, amém. Aqui, lendo o estudo Vida de Mateus, nessa passagem também, o irmão fala, né? Temos algo dentro de nós que é pior do que a raiva e a luxúria. Todos sabem o quão feia é a luxúria, mas mesmo muitos cristãos desconhecem o quão feios são o eu e a carne. Porque essa palavra, irmãos, é justamente assim, para nós que somos cristãos, que sabemos, né, da importância da oferta, nós sabemos da importância da oração, a gente tem essa questão do jejum, mas esses três exemplos que são dados aqui, falam de pessoas que fazem isso de forma pública, para mostrar para alguém, né? Para mostrar para os outros que eles oram, que eles ofertam, que eles jejuam. Mas o Senhor até diz para todos os casos, esses que fazem isso já receberam a sua recompensa por completo pelos homens. Porque todos
A sua glória foi recebida aqui na terra pelos homens. Mas ele nos adverte para que a gente faça tudo isso de forma oculta, né? Tudo que a gente faz deve ser feito de forma oculta ou secreta aqui, né? Então, assim, nesses três exemplos, o Senhor usa a palavra secreto. E aqui no dia 2 tem uma parte que diz assim: devemos realizar nossos feitos justos em secreto, porque o nosso Pai está em secreto. No versículo 4, o Senhor diz que nosso Pai vê em secreto. O povo do reino, como filhos do Pai Celestial, deve viver na presença do Pai e importar-se com a sua presença. O olhar do Pai Celestial deve ser um incentivo para fazerem suas obras justas também em secreto. Para nós, como povo do reino, um princípio básico quanto aos feitos justos é nunca fazer uma exibição de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos esconder-nos, manter-nos cobertos e fazer as coisas em secreto. Devemos ser de tal modo ocultos que, como o Senhor disse, a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Não é mesmo? Aí daqui eu vou para o ponto C, irmãos, tá? Algarismo romano 2, o ponto C. O resultado, o efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Não é mesmo? O nosso ego, ele precisa como eu posso dizer, ele precisa de reconhecimento, né? E todos nós, irmãos, até o humilde, tem uma frase famosa: até o humilde se orgulha de ser humilde, não é? Então você pode não ser aquele orgulhoso, mas você pode ser aquele orgulhoso de ser humilde. Ou você é orgulhoso, ou você é um orgulhoso por ser muito humilde, né? Mas pode crer, na nossa carne, no nosso ser natural, eu tenho certeza que todos já tiveram experiência, mas se não teve experiência, cedo ou tarde, o Senhor vai mostrar uma hora o seu ego e vai ver que você é terrível, né? Eu sou terrível. Eu já tive, o Senhor já me colocou em experiências e situações onde Ele expôs totalmente assim o meu eu, né? Eu pensava que eu era humilde, mas o Senhor coloca a gente em situações que você percebe que você é cheio de ego. Eu era cheio de ego. E eu fiquei muito ofendido por não ter sido reconhecido, por não ter sido escolhido, por não ter ganhado isso, ganhado aquilo, qualquer coisa. Os irmãos entendem, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por alguma experiência dessa. Esse é o nosso ser natural. Mas o Senhor, Ele nos coloca em situações porque nós fomos escolhidos, né? Por Ele, antes da fundação do mundo. E Ele precisa terminar o trabalho que Ele começou em nós. E Ele vai terminar. E por isso Ele nos coloca em situações, porque a gente chega eu sinto que na nossa experiência com o Senhor, quando você está tendo comunhão com Ele, conversando no seu dia a dia, você chega eu penso em mim assim, eu acho que teve várias situações que eu dizia para o Senhor: não, Senhor, eu não sou tão ruim assim. Eu não preciso passar por tanta coisa assim, mas o Senhor sabe, né? Ele conhece o nosso coração, que é enganoso, né? A gente pensa que a gente é bom, e às vezes eu sinto que o Senhor dá algumas experiências e você pensa que, puxa vida, era o que eu precisava, eu aprendi, mas o Senhor sabe que você precisa de mais ainda. Ele precisa ir mais fundo, né? A gente realmente o nosso coração é enganoso demais, nos engana. Os santos que sabem apenas fazer uma exibição do ego, olha essa frase, irmãos. Os santos que sabem apenas fazer uma exibição do ego e uma demonstração da carne não crescerão em vida. O genuíno crescimento em vida é matar o ego.
A gente viu nessas mensagens anteriores de trazer o reino, né? O que é trazer o reino? É crescer em vida. Olha como está tudo ligado, irmãos. Foi na passada, né? Venha o teu reino, ao invés de orar, venha o teu reino, uma maneira prática de você orar, venha o teu reino, é que Senhor, cresce em mim, né? E aqui o irmão traz, o genuíno crescimento em vida, isso está no dia 3, tá? É uma frase lá. O genuíno crescimento em vida é matar o ego. E eu volto aqui para a letra C. O efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Ou seja, tá vendo a ligação? Quando a gente vive essa vida oculta com o Senhor, automaticamente a gente mata o ego, automaticamente a gente cresce em vida, né? Se seus feitos justos, é mais um trecho do dia 3, são realizados em secreto, pode estar certo de que você está crescendo em vida e é saudável. Mas toda vez que se exibirem suas obras justas, você não é saudável. Tal exibição frustra grandemente o seu crescimento em vida. Podemos ver as coisas feitas por Deus, mas jamais o vimos, porque Ele sempre está oculto, sempre secreto. A vida de Deus possui tal natureza secreta e oculta. De fato, essa é a característica, né? A gente vai ver mais para frente, esse é o temperamento de Deus, né? Ou seja, quando não estamos tendo essa expressão, é porque a gente não está desfrutando da vida divina, né? Da vida de Deus, porque essa vida, a natureza dela é ser secreta e oculta. Olha essa frase do dia 3, irmãos. Se amamos a outros pela nossa própria vida, essa vida buscará exibir-se diante dos homens. Mas, se amamos a outros mediante o amor de Deus, esse amor sempre ficará oculto. Olha que rico, né? Nós, irmãos, você pode às vezes eu fiquei pensando nessa frase, a gente como irmãos em Cristo, no nosso natural, às vezes você pode sentir falta de uma demonstração de amor pelo outro irmão, ou você mesmo pode querer demonstrar de uma forma natural o seu amor por algum irmão, e isso não é saudável. Agora, quando menos você espera, você pode ter algum irmão que ama muito você no Senhor, mas isso fica de forma oculta. Não é muito rico isso? Eu não me lembro exatamente de toda a história, mas agora só que eu fui lembrar disso. Mas o irmão Lee, ele realmente falava muito sobre essa questão até de amizade e irmãos, sabe? Essa diferença, para você não misturar as coisas, porque a amizade ela pode ser muito natural, né? Você pode ter problemas aí. Tem a ver com isso. O amor entre os irmãos, ele não requer essa demonstração exagerada, às vezes, que a gente vê no mundo entre as amizades. É isso que eu quero dizer aos irmãos. A gente deve amar os irmãos no Senhor, né? Sem nunca querer fazer nada por nós mesmos, né? E nem esperar nada dos irmãos de volta, né? Da letra C, eu vou para a letra H, irmãos. Nossa vida humana ama aparecer, exibir-se publicamente. Mas a vida de Deus é sempre oculta. Um hipócrita é alguém que tem uma manifestação exterior sem ter nada interiormente. Terrível isso, né? Terrível isso. Algumas pessoas você até consegue notar, não é mesmo? Quando você fala, nossa, o que está acontecendo ali, né? Você percebe. Outras é um pouco mais difícil, mas o Senhor sabe. E não deixa de ser um hipócrita. Alguém que tem uma manifestação exterior sem ter nada interiormente. A gente vai também chegar no último Algaris Romano, onde fala sobre essas profundezas, né? Que é um assunto muito rico também. E a letra I diz, em nossa vida natural, jamais conseguimos viver uma vida oculta em secreto. Entenderam, irmãos?
Eu falei no começo que era impossível. Ó, eu não falei por mim mesmo, eu lembro, é esse ponto aqui. Ó. Em nossa vida natural, jamais conseguimos praticar, viver uma vida oculta em secreto. Isso só é possível na vida divina, a vida que não desfruta aparecer. Se somos sérios a respeito de ser o povo do reino, devemos aprender a viver pela vida oculta do nosso Pai. Sabe, irmãos, eu não pensei antes, mas passando aqui pela mensagem com os irmãos, me veio, um pouco mais cedo, na verdade me veio, mas só agora à noite. A gente não deve, de maneira alguma, confundir essa vida oculta com com a nossa, como posso dizer, com a nossa timidez e às vezes o nosso medo de falar pelo Senhor, falar ao Senhor. Entende o que eu quero dizer? A gente não pode se acomodar e pensar que, nossa, eu vou para a reunião, vou ficar quietinho, porque eu sou oculto. Entenderam? Entenderam? Eu entendi o que o Vitor falou, eu vou ficar oculto na reunião. Não é isso, tá? Não é isso, irmãos, de maneira alguma. Essa vida oculta, pelo contrário, quando nós vivemos uma vida oculta, nós nos tornamos muito ativos a Deus, né? Mas é Deus que é expressado, não somos nós mesmos, né? Mas essa vida oculta é algo que nós devemos viver quando não estamos junto com os irmãos, né? Quando nós estamos com os irmãos, pelo fato da gente ter vivido essa vida oculta, despendendo tempo com o Senhor, nós temos muito para oferecer, na verdade, né? Bom, no dia 3 ainda tinha um trecho aqui, ó, se vivermos para essa vida divina, olha que rico, irmãos, podemos orar muito, mas os outros não saberão o quanto temos orado. Podemos ajudar bastante os outros, mas ninguém saberá o quanto temos feito. Podemos jejuar muitas vezes, mas isso também não será conhecido pelos outros. E olha essa última parte. Podemos ter muito dentro de nós, mas muito pouco será manifestado. Essa é a natureza do povo do reino ao realizar seus feitos justos. Isso tem muito a ver com o último ponto, o algarismo romano que a gente vai entrar, quando você é alguém que desfruta o Senhor, você despende tempo com o Senhor e você vai se tornando profundo. Quando as pessoas tocam em você, ou de forma mais prática, quando as pessoas conversam com você, elas sentem que tem algo especial. Elas não sabem o que é, mas elas sentem que tem algo profundo em você. Isso é muito real na vida nossa, irmãos. Eu já tive experiências, eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já tiveram experiências de contatar pessoas que você chegou à conclusão que elas eram extremamente superficiais. Elas não tinham conteúdo, não tinha profundidade, como o irmão fala aqui. E isso aqui não tem a ver com cultura, não tem a ver com conhecimento, não tem nada disso. É algo espiritual mesmo, é algo que você sente quando uma pessoa tem profundidade, né? Muitos irmãos que tiveram a oportunidade de viver próximo do irmão Lee, falam que ele era um irmão que só de você estar próximo dele, você sentia uma profundeza muito grande. Eu tenho certeza que tem vários outros irmãos que até mesmo no nosso meio, os irmãos já puderam sentir isso. Ao contatar o irmão, e ao conversar, uma conversa às vezes que não tinha nada a ver com a Bíblia diretamente, às vezes até um oi, como vai, tudo bem, você sai daquela conversa e você sente que você recebeu algo, sabe, que você tocou em algo profundo. Isso a gente vai ver no último ponto, mas eu acabei me adiantando aqui. O ponto J diz: o universo indica que Deus é oculto, que Deus é secreto. Poxa vida, de fato, né? Deus é oculto e Deus é secreto quando a gente olha para o universo. Quem já viu Deus, né? Quem já viu Deus? Nunca, ninguém viu Deus. Se você tivesse feito
o universo. Já pensou? Se você tivesse feito o universo e morasse em Sumaré, né? Já pensou? E as pessoas soubessem? É engraçado, mas isso é o que o homem realmente busca, né? Deus fez o universo e nunca ninguém viu Deus. E é óbvio que existe Deus, porque não tem como, né? A gente sabe, nós cremos no Senhor, somos filhos de Deus, mas até para um incrédulo, não tem como. Mas Deus, ele é oculto, ele é secreto, ele não aparece. Bom, com isso, isso nos leva aqui ao Algarismo Romano 3, irmãos. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Essa frase, escrita aqui no livro de Isaías, irmãos, foi escrito por Isaías, e não foi escrita, essa frase ela não foi escrita do nada. Ele estava pensando em qualquer coisa algum dia, ele estava pensando sobre Deus e resolveu falar que Deus era um Deus que se esconde. Não, no dia 4 aqui tem um trecho que o irmão até destaca para a gente, essa afirmação não são palavras vãs, fruto da imaginação de Isaías. Antes, as suas palavras eram baseadas na percepção produzida por fatos que se acumularam. Depois de considerar esses fatos e de os estudar, ele chegou a essa conclusão, né? Ele olhou, ele viu a história do povo de Israel, aquilo que observara o povo de Israel passar sob a mão de Deus e aquilo que vira o povo de Deus experimentar, todas essas observações que ele teve obrigaram a ele a escrever isso, né? Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Então, assim, esse título, essa característica de Deus, ela não é uma característica muito conhecida entre o povo de Deus, né? Até porque o povo de Deus, na verdade todos nós, né, o ser humano, ele prefere muito mais pensar num Deus todo-poderoso, né? Num Deus que realiza milagres, que sustenta tudo, que pode fazer tudo por você, mas um Deus que se oculta, um Deus que se esconde. A gente não fala muito disso. Mas esse versículo, né, em Isaías, nos mostra essa característica que é muito forte em Deus. É como o próprio ponto anterior, a gente leu, o universo indica que Deus é oculto, a gente nunca viu ele. O ponto B, aqui do Algarismo Romano 3 diz, Deus faz coisas incontáveis no meio do seu povo e coisas incontáveis na vida pessoal deles, contudo, ele se oculta. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que Deus faz coisas incontáveis no meio do seu povo? E coisas incontáveis na vida pessoal nossa? Eu creio. Eu já vi. Vocês já viram também? Já provaram, né? Aqui, o irmão traz uma passagem no livro de Reis, 1 Reis. Eu vou ler o trecho para dar esse contexto para os irmãos, onde fala um pouco sobre esse Deus que se oculta. 1 Reis 19, 9 a 18 diz assim, ali entrou Elias, tá? Aqui é o seguinte, é uma passagem que fala sobre, antes daqui, Elias ele realizou aquele milagre porque o povo de Deus tinha deixado o Senhor, todos os profetas tinham abandonado Deus, e aí Elias ele era alguém que ele confrontava muito, né, os inimigos, e aí ele está lá e ele fala para... Eu não lembro agora o nome do rei, eu li hoje à tarde, era Jezabel e Acabe. E ele fala para ele, né, então você chama todos os seus profetas aí de Baal, que era o Deus que eles adoravam, né, que até mesmo o povo de Deus deixou Deus para adorar esse ídolo, né, e ele fala, vocês escolham todos os seus profetas aí, os melhores, não lembro se era exatamente assim, mas escolham os profetas de Baal aí, e
vão pegar cordeiros e a gente vai oferecer, né? Vocês vão oferecer para Baal e eu vou oferecer para o meu Deus, que é o único Deus verdadeiro. E aquele que jogar fogo do céu e fizer pegar fogo nessa oferta é o Deus verdadeiro. E aí eles pegam, colocam lá as ofertas deles e dançam e cantam para Baal para tentar fazer com que descesse fogo do céu para pegar fogo e não aconteceu nada. E aí Elias, ele além de colocar a oferta, ele pedem para colocar muita água sobre a oferta para ficar mais difícil de pegar fogo. E por fim, é claro, né, que Deus ele faz descer fogo do céu e pega fogo, e aí muitos creem, né, voltam, né, deixam de adorar os ídolos novamente, voltam ali para, reconhecem que só há um Deus, né, o Deus de Israel. Mas com isso, Acabe, ele vai para Jezabel e fala para ela sobre o que aconteceu. E aí ela fica muito brava com Elias e pede para o pessoal perseguir ele para matar ele. E aí ele foge, tá? Esse é o contexto. Aí chega aqui. Ele foge para uma caverna. Na verdade ele vai fugindo, né? O Senhor vai falando com ele, alimentando ele. Ele foge por 40 dias e chega nessa caverna. Ali entrou, 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então imaginem, né? O Senhor ele estava querendo mostrar algo para Elias aqui, né? Então, primeiro que Elias estava muito desanimado. Depois de tudo que aconteceu, o pessoal ainda perseguindo ele, querendo matar ele estava sentindo que estava realmente só, abandonado até mesmo pelo Senhor, né? E ele chega aqui, então o Senhor fala com ele, pede para ele na ponta ali dessa caverna, no monte, e acontece isso, né? Um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí então o Senhor fala com ele, né? Nesse vento, nesse cicio suave. Então, aqui o Senhor mostra para ele, né? Elias esperava que Deus estivesse nesse vento que quebrava as pedras e derrubava tudo. Depois, ele pensou que Deus estaria naquele terremoto que mexeu tudo. Não estava também. E por fim, ele pensa que Deus estaria naquele fogo ardente, como todo mundo pensa que Deus estaria. E também não estava. Mas Deus está naquele vento, naquele cicio suave e tranquilo. E por fim o Senhor fala o que para ele? Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei, e por fim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então o Senhor, esse trecho ele está nesse ponto B,
onde fala Deus faz coisas incontáveis no meio de seu povo, porque o próprio Elias, um profeta de Deus, não sabia, não fazia ideia do que Deus tinha feito, sem ele saber ali. Ele pensou que tinha acabado, todos tinham deixado o Senhor, mas o Senhor por fim responde a ele aqui, que ele tinha deixado ainda 7.000, que o irmão ele considera aqui, né, como 7.000 vencedores aqui. Bom, no número 2a do matinal diz: Deus sabia que Elias queria que ele fosse um Deus que se manifestasse. Ele não havia percebido que Deus é um Deus que se esconde. Deus não estava no grande e forte vento, ele não estava no terremoto e ele não estava no fogo. Antes, Deus falou a Elias numa voz mansa e suave. E a letra D diz: Elias disse a Deus que ele era o único fiel que restou. Mas Deus, muito suavemente, respondeu a Elias, dizendo que ele havia conservado para si 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E a letra E diz: Elias havia considerado a situação somente com o que ele conseguia ver, mas Deus é um Deus que se esconde. Ele havia secretamente conservado para si 7.000 vencedores que não dobraram os joelhos a Baal. A atividade de Deus era tão oculta que nem mesmo o profeta Elias sabia de nada a respeito, né? A letra C, irmãos, diz: as Escrituras revelam que Deus tem o tipo de temperamento que não gosta de ostentação. Ele gosta de trabalhar secretamente em vez de abertamente. E aqui o irmão traz várias porções da palavra que mostram esse temperamento de Deus que não gosta de ostentação. É muito rica essas passagens, eu recomendo os irmãos lerem todas elas. A primeira fala do Monte da Transfiguração, a segunda é quando Jesus aparece a Maria, então ele aparece e ela não reconhece que é ele, só quando ele decide só quando ele chama ela por Maria, né? Mas aí depois quando ela vai falar com ele, tocar nele, ele fala: não me toques que eu não fui para o Pai ainda, então ele já some de novo. Mas eu gostaria de falar sobre uma passagem que é muito doce, irmãos, que é a passagem em Lucas 24:31, que é quando os 2 discípulos estavam caminhando em direção a Emaús. Lucas 24:13. Essa história é muito boa, né? Assim, esse relato aqui é muito bom do que aconteceu. Aqui tinha acabado de acontecer a crucificação do Senhor, né? 3 dias antes, o Senhor tinha sido crucificado em Jerusalém. E esses 2 discípulos estavam agora caminhando para um vilarejo chamado Emaús. E aí, uma aldeia aqui, né? No versículo 13 fala. E olha que incrível o que acontece. Eis que no mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia, cujo nome era Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Um estádio equivale a cerca de 180 metros, só para os irmãos saberem. Portanto, 60 estádios equivalem a cerca de 11 quilômetros. E conversavam um com o outro a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Imaginem, né? Eles estavam andando e o próprio Jesus aparece e caminha com eles, mas ele tinha sido crucificado 3 dias antes. Então ele estava em ressurreição aqui. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Ele lhes disse, olha, ele conversa com eles, irmãos. Que palavras são essas que trocais um com o outro enquanto caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles chegaram a parar. Um deles, de nome Cleopas, respondeu dizendo-lhe: És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabes das coisas que nela sucederam esses dias?
E ele era o próprio assunto, né? Ele era a pessoa que tinha sido crucificada, né? Ele lhes perguntou: quais? Responderam-lhe: as coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos chefes o entregaram à sentença de morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Sim, além de tudo isso, este já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso meio nos maravilharam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo dele, voltaram dizendo terem tido também uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Eles falando para Jesus isso. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes claramente o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então ele foi conversando com eles, irmãos, falando das Escrituras, tudo que falava a respeito dele mesmo. E se aproximaram da aldeia para onde iam, e ele, Jesus, agiu como se fosse para mais longe. Então ele agiu como se ele fosse, então eu vou continuar. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, ao reclinar-se com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, dava-o a eles. Então, os seus olhos foram abertos, e o reconheceram. Mas olha aqui, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não nos ardia o coração dentro de nós, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam reunidos 11 que estavam com eles, e aí eles relatam o que aconteceu. Mas essa passagem, irmãos, ela é muito doce. O irmão, ele traz no livreto, que é muito forte, é fortemente recomendável. O Deus que se oculta. A gente tem aqui embaixo. Fala exatamente dessa passagem aqui. E o irmão, ele fala, né? Ele fala sobre essa questão de, enquanto os discípulos falavam tanta besteira, tanta coisa, reclamando disso e daquilo, o Senhor estava ali ouvindo, e por fim ele vai lá, dá o pão para eles, alimenta eles, mas quando eles reconhecem que é o Senhor desaparece. E essa é de fato a nossa experiência, isso deve ser para o nosso aprendizado, irmãos. Quando a gente pensa que o Senhor não está no nosso meio, quando a gente pensa que o Senhor não está próximo de nós, e a gente reclama, e a gente está reclamando disso e daquilo, e falando disso e daquilo, arrazoando disso e daquilo, o Senhor está lá ouvindo. Mas quando a gente sente que o Senhor está, Ele se oculta. Esse é o temperamento dele, né? A gente está vendo, né, em todas as passagens aqui. Por fim, Jesus aparece, no último relato que a gente tem dos versículos aqui, Jesus aparece aos discípulos, a Tomé, e ele diz, né, para Tomé, porque Tomé ele não cria se não tocasse no Senhor. Ele toca, crê, e o Senhor por fim diz, né, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E isso nos leva para o número 3 agora, que é justamente a nossa realidade hoje. Tudo na economia de Deus com Cristo, como a sua centralidade e universalidade, não está na esfera visível, mas na atmosfera e esfera da fé, das coisas que não se veem. E esses versículos eu preciso ler, os irmãos, é pouca coisa, mas é muito rico. 2 Coríntios 4:13.
Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, segundo o que está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, embora o nosso homem exterior seja consumido, contudo o nosso homem interior é renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um peso eterno de glória. Pois não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 5,7, pois andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11,1, ora, fé é a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Efésios 3,17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. 1 Timóteo 1,4b, na economia de Deus, na fé também. Amém. Bom, a gente chegou agora, irmãos, no último algarismo romano, que é um versículo em Salmo 42:7, que diz, um abismo chama outro abismo. E o significado desse versículo, dessa frase, é algo muito profundo, muito incrível para nós, irmãos. Eu vou ler aqui a letra A. Outros podem responder profundidade apenas aquilo que vem Outros podem responder profundamente. É isso? Eu escrevi errado aqui. Tá. Outros podem responder profundamente apenas aquilo que vem profundamente do nosso interior. Entenderam? Nada que não seja das profundezas jamais alcançará as profundezas dos outros. Entenderam? Né? O que significa isso? Se eu sou superficial, eu vou tocar só o superficial de qualquer outra pessoa que eu contatar. Ou seja, se eu amo o Senhor, mas eu não despendo muito tempo com Ele, eu não me aprofundo, eu não me arraigo no Senhor, né? Minhas raízes não se aprofundam no Senhor, quando eu toco alguém, eu não consigo tocar nas profundezas daquela pessoa, né? E nem aquela pessoa toca nas minhas profundezas. Temos de ver a importância das profundezas. Tudo aquilo que não é originado nas partes profundas jamais atingirá as partes profundas dos outros. Se quisermos dar ajuda espiritual aos outros, é necessário que algo profundo flua de nós. E para isso, irmãos, a gente precisa escavar. Escavar. Tem um hino que fala escavar, não é? Eu lembro que tem. Cava, né? Cava, exatamente. A gente precisa cavar. Se não escavamos profundamente, jamais ganharemos os outros. Se nosso falar não se originar em nossas partes profundas, não tocaremos as partes profundas dos outros, mesmo que ganhemos suas emoções e pensamentos e até façamos chorar, ou ficar alegres ou ficar empolgados temporariamente. Somente um abismo chama outro abismo. O irmão Ni, ele escreve nos primeiros escritos dele, eu nem lembro o nome do livro agora, mas ele fala sobre pregação do Evangelho. E ele fala justamente disso. Às vezes, por que as pessoas elas acabam não ficando, não permanecem na igreja, mesmo quando você teve uma reunião e a pessoa invocou o Senhor, ela foi salva, ela se mostrou interessada, né, no Senhor, mas a pessoa deixa de vir. O irmão Ni, ele fala disso, que é porque a gente não tocou nas profundezas. E ele fala, a culpa não é das pessoas, a culpa é de quem está falando, porque não estava profundo no Senhor, né? Só um abismo chama um outro abismo.
Isso é a importância, irmãos. Realmente, eu estava no dia 5 aqui. Temos de ver a importância das profundezas. Se nós somos pelo Senhor, se nós amamos o Senhor e queremos que mais pessoas conheçam esse Senhor, a gente precisa se aprofundar no Senhor para que a gente possa tocar o profundo das pessoas também, né? O que é o profundo das pessoas? Em outras palavras, é tocar no espírito das pessoas, né? Tocar só na alma, na emoção, não precisa de espírito, não precisa do Senhor. Mas quando você precisa que alguém seja salvo e receba o Senhor, você tem que tocar no espírito dela, né? A vida do reino é uma vida nas profundezas, uma vida que pode lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. C, porque fomos plantados em Cristo, como a realidade da boa terra, precisamos passar tempo absorvendo, especialmente em nossos momentos com Ele de manhã. As raízes são a vida oculta, ao passo que as folhas são a vida visível. O problema, com muitos cristãos, é que enquanto há muita vida aparente, há pouquíssima vida secreta. Em outras palavras, a falta de uma vida oculta. Número 3 diz, o cristão que desfila todas as suas virtudes diante dos homens e que não tem nada na profundeza do seu ser, não tem raiz. Olha o que acontece. Ele não conseguirá ficar de pé no dia da provação e tentação. Que Deus trabalhe em nós para que lancemos raízes para baixo. Esse é o segredo, irmãos. Nós precisamos lançar raízes para baixo. D. Precisamos de experiências profundas de Cristo como a do apóstolo Paulo. Aqui, nesses versículos, Paulo fala sobre uma experiência que ele teve, quanto tempo antes? 14 anos. Imaginem, né? Quando a gente tem uma experiência, quando eu tenho uma experiência, e isso é coisa boa, né? Quando eu tenho uma experiência com o Senhor, que eu tive aquele êxtase com o Senhor, eu quero que chegue logo sábado para compartilhar com os irmãos, né? O irmão ele fala com muito cuidado aqui, né? Assim, de forma nenhuma a gente deve pensar que não deve compartilhar com os irmãos as nossas experiências, mas a gente deve sempre levar isso diante do Senhor. Não fazer algo para nos gloriar, né? Até mesmo, olha que coisa, até mesmo o fato de você querer falar de uma experiência sua do Senhor para os irmãos, naturalmente pode ser para satisfazer o seu ego, para satisfazer, puxa vida, você satisfaz, esse é o nosso homem natural. E essa experiência profunda de Cristo, como a do apóstolo Paulo, mostra a importância de a gente reservar algumas experiências só para o Senhor. Isso nos torna profundos, né? Depois de 14 anos, Paulo escreveu algo, ele falou algo, e depois que ele falou, ele ainda não contou. Qual foi a experiência? Ele só disse que teve a experiência, mas até hoje a gente não sabe qual foi essa experiência. A gente só sabe que ele foi no terceiro céu, no paraíso, mas ele disse que ele não podia falar das coisas indizíveis, né, que ele viu e ouviu. Paulo, número 1, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e arrebatado ao paraíso, mas ele só divulgou essa experiência 14 anos depois. As raízes de Paulo eram profundas no solo. Número 3, é essencial que algumas das nossas experiências permaneçam cobertas. Descobrir tudo é perder tudo. Leiam depois, irmãos, Isaías 39, 2-8. Aqui conta uma história de Ezequias, quando ele mostrou todo o tesouro dele para o inimigo, e ele, por fim, perde tudo por conta disso. É uma lição para nós, né? Eu não vou ler porque eu avancei demais hoje. Todos os segredos que temos com o Senhor devem ser preservados. Somente se Ele se mover em nós para revelarmos algo, é que ousamos fazê-lo. Se Ele quiser que compartilhemos alguma experiência com um irmão, não ousemos retê-la, pois isso estaria violando uma lei dos membros do corpo de Cristo. Então o irmão deixa claro aqui, né? Não é que a gente não vai contar mais nenhuma experiência. Se você sente no seu interior, né, em comunhão com o Senhor, que você deve compartilhar, você com certeza deve compartilhar.
Número 4, se a nossa vida não tem profundidade, nossa obra superficial apenas afetará outras vidas superficialmente. E uma vida espiritual pura e bela deriva da comunhão interior, oculta e ininterrupta com Deus. Logo, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Esse tipo de vida é capaz de dar muito fruto. E para terminar, irmãos, vamos ler junto, vamos fazer assim, ó. Vamos ler junto a letra F, depois os irmãos 1, irmãs 2, irmãos 3 e irmãs 4, tá? A fim de viver uma vida nas profundezas, é necessário ter comunhão direta e íntima com o Senhor. Cântico dos Cânticos 4:12 diz: Jardim fechado é tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Irmãos, nesse momento do seu progresso espiritual, a buscadora amorosa do Senhor tornou-se um jardim para a satisfação pessoal de Cristo. Irmãs, jardim aberto, mas um jardim fechado, tudo que ela tem é para o deleite do seu amado e para mais ninguém. Se os crentes de hoje se fechassem um pouco mais e selassem com mais firmeza, sua obra se tornaria mais prevalecente. Que o Senhor nos conceda graça e faça uma obra mais profunda em nós, mediante a cruz, a fim de lançarmos raízes profundas e vivermos uma vida oculta nas profundezas, para cumprir as exigências de Deus e satisfazer seu coração. Amém. Que a gente fique, irmãos, realmente impressionados com esses 4 algarismos romanos, né? Aprender com o Senhor, com o exemplo dele, de viver uma vida oculta em oração no monte, esse princípio de fazer tudo de forma oculta, esses atos de justiça, saber que Deus é um Deus que se oculta e que um abismo chama outro abismo, né? Amém, irmãos.